servidores e colaboradores da ANEEL e todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEEL. Cumprimento os diretores Fernando e Agnes, e o diretor Elvio se juntará a nós durante a reunião. O doutor Ricardo teve um problema pessoal e teve que se ausentar na reunião de hoje. Saúdo o nosso procurador-geral, o subprocurador, doutor Eduardo Estevão, e a nossa secretária-geral substituta, Perla Popov Custódio. Temos, portanto, até o momento, quórum de 3 diretores, aptos, portanto, a deliberar. Declaro aberta a sessão da 32ª reunião pública ordinária da diretoria de 23. A presidência comunica alguns fatos marcantes da agenda da ANEEL ao longo da última semana. Na segunda-feira, dia 28 de agosto, a ANEEL visitou a Embaixada do Quênia. O encontro teve como pauta temas de interesse do setor elétrico para ambos os países: leilões de energia, transição energética, tarifas, operações do sistema interligado no Brasil, hidrogênio e cooperação internacional em temas regulatórios. Na terça-feira, 29 de agosto, a ANEEL participou do evento Elas Conectam, que foi organizado pela Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar. O evento, realizado no âmbito do Congresso Intersolar South America, evidenciou o avanço da representação das mulheres no setor elétrico e como a pauta da equidade de gênero tem ganhado expressão nos debates sobre transição energética justa. Na quarta-feira, 30 de agosto, a ANEEL participou do Congresso Intersolar South America no painel sobre geração centralizada, tratando dos desafios da regulação na pauta do hidrogênio. Na sexta-feira, 1º de setembro, a ANEEL abriu a consulta pública 30 de 23, que receberá sugestões sobre o edital do leilão de transmissão 1 de 24, marcado para 28 de março no próximo ano. Esse leilão destina-se à construção e manutenção de 6.475 quilômetros em linhas de transmissão novas e seccionamentos e de 9.200 megavoltamperes em capacidade de transformação. Serão 15 lotes, 14 estados contemplados, estimativa de 41 mil empregos diretos e de 20,5 bilhões em investimentos. Também na sexta-feira, 1º de setembro, as empresas EDP e Celesc, juntamente com o grupo de pesquisas do setor elétrico, GESEL, apresentaram na ANEEL os resultados do projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, PDI, com o tema Desafios de estabelecer incentivos regulatórios corretos na era das tecnologias excepcionais. O intuito do projeto foi identificar os impactos das tecnologias exponenciais na legislação, regulação e paradigmas vigentes do setor elétrico, além de alinhar os cenários de evolução do setor a estas tendências para mapear, propor ajustes ao framework regulatório e oferecer os corretos incentivos à adoção destas tecnologias para criar um ambiente de negócios sustentável. E, para finalizar, a ANEEL estreou também na sexta-feira, 1º de setembro, a Sexta de Inovação, uma iniciativa audiovisual para apresentar resultados dos programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação e de eficiência energética do setor elétrico. Toda sexta no canal da ANEEL, no YouTube. Teremos novos episódios para ampliar e diversificar a produção de conteúdo educativo sobre o setor elétrico para a população, com uma abordagem mais direta, informal e humanizada. Feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da 31ª reunião pública ordinária da diretoria de 23, realizada em 29 de agosto de 23. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 31ª reunião pública ordinária da diretoria de 23. Solicito à secretária-geral substituta que anuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia, senhores e senhoras que nos assistem pelo YouTube e que se encontram aqui presencialmente. A pauta dessa 32ª reunião pública ordinária da diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, no dia 31 de agosto, contendo exatamente 30 itens. Os itens de 8 a 30 correspondem aos itens do bloco. E, para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente em nossa página na internet. Foi retirado da pauta o item 5. Há pedidos de sustentação oral para os itens 4, 7 e 11. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens que compõem o bloco e, em seguida,
Passa-se a deliberação dos itens 1, 4, 2, 3, 7, 11 e 6. É o que tinha a abordar, senhor presidente. Muito obrigada, doutora Perla. Submeto aos senhores diretores e à senhora diretora os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo os itens do bloco. Eu também aprovo os itens do bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que essa diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 32ª reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2023. Solicito à secretária-geral substituta que apregoe o primeiro item para julgamento. Item 1, processo 48.500.007497-2022-04. Homologação de resultado e adjudicação do objeto do leilão número 1 de 2023, ANEEL, leilão de transmissão, destinado a contratar concessões do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica. Diretor-relator, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Obrigado, Perla. Por meio do despacho número 3039, de 22 de agosto de 2023, a diretoria colegiada da ANEEL decidiu negar provimento ao recurso interposto pelo consórcio Gênesis em face de sua inabilitação para os lotes 1 e 8 do leilão de transmissão número 1 de 2023 ANEEL, ao tempo em que determinou à CEL que procedesse ao chamamento e à verificação da habilitação dos segundos colocados na sessão pública do certame. Assim, mediante os comunicados relevantes números 12 e 13, de 23 de agosto de 2023, a Comissão de Licitação convocou as empresas CETEP e Rialma para o procedimento de habilitação referente aos lotes 1 e 8, respectivamente. De acordo com os referidos comunicados relevantes, a CETEP foi dispensada da apresentação dos documentos de habilitação para o lote 1, nos termos do item 10.5 do edital, em face do seu atendimento para habilitação nos lotes 7 e 9, para os quais também foi vencedora. A Rialma, de igual forma, foi dispensada da apresentação dos documentos de habilitação para o lote 8, em face do atendimento para habilitação no lote 2, para o qual foi vencedora. Contudo, solicitou-se da referida empresa a apresentação do termo de ratificação de lance, em face da disputa do lote 8 ter sido viva voz, o que foi atendido em 24 de agosto de 2023. Por meio do despacho número 3094, de 25 de agosto de 2023, publicado no Diário Oficial da União em 28 de agosto de 2023, a Comissão Especial de Licitação decidiu habilitar a CETEP e a Rialma para os lotes 1 e 8, respectivamente. Transcorrido o prazo recursal de 3 dias úteis, após a publicação do despacho número 3094 de 2023, nenhum recurso foi interposto. Em 29 de agosto de 2023, por meio do memorando número 292 de 2023, da assessoria da diretoria, minha assessoria solicitou à Procuradoria Federal da ANEEL a análise do procedimento adotado, de forma a assegurar a adequada condução do processo. Por meio da nota jurídica número 48 de 2023, de 4 de setembro de 2023, a Procuradoria da ANEEL defendeu a regularidade dos procedimentos adotados para a convocação dos demais proponentes. Solicito manifestação da Procuradoria. Bom, primeiramente, bom dia, senhora diretora Agnes, senhores diretores, todos os presentes aqui na reunião pública ordinária e os que acompanham pela internet essa sessão pública. Como ressaltou o diretor Mosna, a Procuradoria analisou uma questão específica que foi submetida pela relatoria em relação à regularidade do procedimento de convocação do segundo colocado, em que termos essa convocação deveria ser feita, tendo em vista a inabilitação que foi decidida também por essa diretoria do consórcio Gênesis, que tinha se sagrado vencedor, porém foi inabilitado nesse leilão. E o que a Procuradoria defendeu, basicamente, é a aplicação do item 10.18.1 do edital, que eu vou me permitir ler aqui, que diz o seguinte: no caso de inabilitação da proponente vencedora de desclassificação da proposta financeira, poderão ser convocadas mediante a conveniência do interesse público para apresentar os documentos de habilitação no prazo idêntico concedido à proponente inabilitada às demais proponentes,
sucessivamente, e segundo a ordem crescente dos valores dos lances ofertados no leilão, até que uma atenda às condições de habilitação fixadas no edital. Esse é o 10.18. E o 10.18.1 diz: a proponente que vier a ser convocada, apresentar documentação para habilitação, no caso de inabilitação, desclassificação da proposta financeira, deverá, juntamente com a entrega dos documentos de habilitação, assinar e apresentar o termo de ratificação de lance nas condições econômicas ofertadas por ela no leilão. Então, a leitura que a Procuradoria fez em relação a esse item do edital é: uma vez havendo inabilitação do primeiro colocado, chama-se na ordem crescente dos lances, então seria o segundo colocado, mas pelo valor do lance ofertado pelo segundo colocado no leilão. Por que existe uma dúvida? Porque a Lei 14.133, ela prevê um procedimento de negociação para a hipótese em que o licitante vencedor ele é convocado a assinar o contrato, mas ele se recusa a assinar, ou então perde o prazo para assinar o contrato, que não é o caso aqui. O caso aqui é de inabilitação e não de recusa de assinar o contrato. Por isso que a ANEEL entendeu que, nesse caso, né, e até algo que vai ser pensado para os próximos editais, mas não nesse edital específico. O que se tem essa regra do 10.18, que chama-se o segundo colocado pelo valor que ele ofertou no leilão. Tá? Então, e a conclusão da Procuradoria por meio dessa nota é que também não é obrigatória chamar do segundo colocado. Né? O que o 10.18 diz é que mediante interesse público. Então, tem que ficar justificado que é mais conveniente o interesse público chamar o segundo colocado do que incluir esse lote numa licitação futura. Então, basicamente, o que a Procuradoria disse é que, com base nessas considerações, a Procuradoria entende que os procedimentos adotados para a convocação dos demais proponentes foram regulares, restando ainda a necessidade de constar dos autos a justificativa da conveniência da convocação imediata dos demais proponentes para o interesse público, nos termos do item 10.18 do edital. Obrigado, Eduardo. Mais claro impossível. Observa-se que a Comissão de Licitação, à luz das exigências contidas na seção 10 do edital, já havia manifestado pela habilitação da CETEP, lotes 7 e 9, e da Rialma, lote 2, tendo, inclusive, este colegiado homologado e adjudicado os correspondentes objetos na reunião pública realizada em 22 de agosto. Conforme salientado na nota técnica número 22 de 2023 da Comissão de Licitação, mesmo assumindo mais um lote, cada uma das referidas empresas continua atendendo aos requisitos de qualificação econômico-financeira. Isso, pois verificou-se que, em observância ao item 10.10.10 do edital, as empresas atendem aos valores do patrimônio líquido mínimo exigido, levando-se também em consideração os investimentos dos lotes por elas vencidos nos leilões realizados nos 18 meses anteriores à data de publicação do edital do leilão em referência. Por meio da nota jurídica número 48 de 2023 da Procuradoria, expedida na data de ontem, a Procuradoria ratificou a regularidade dos procedimentos adotados para a convocação dos demais proponentes, expôs que o edital, abre aspas, admite que, diante da inabilitação de proponente, sejam convocadas as demais proponentes sucessivamente e segundo a ordem crescente dos valores dos lances ofertados no leilão, fecha aspas. Ainda que, abre aspas, do item 10.18.1, fica literalmente esclarecido que a próxima proponente convocada adjudicará o objeto do leilão pelo valor do lance que ela ofertou no leilão, fecha aspas, e que, abre aspas, tal sistemática respeita inteiramente a nova lei de licitações, fecha aspas. A referida nota ainda menciona a necessidade de constar dos autos a justificativa quanto à conveniência ao interesse público da convocação imediata das demais proponentes nos termos do item 10.18 do edital. Em consulta à documentação que fundamentou a licitação dos lotes 1 e 8, atesto que resta sobejamente fundamentada a importância das instalações que compõem cada um dos lotes, cujo objetivo é, com necessidade imediata, o atendimento à expansão do sistema de transmissão da área sul da região Nordeste e Norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, para fazer frente à expectativa de contratação de elevados montantes de energia provenientes de empreendimentos
de geração renovável na região, com destaque para usinas eólicas e solares, lote 1, bem como o aumento de confiabilidade no atendimento da região metropolitana do Recife, lote 8. Ainda quanto à necessidade imediata, lembro que as instalações objeto do lote 1 também são um pré-requisito para a continuidade do corredor previsto para a área leste da região Nordeste, contido no primeiro leilão de transmissão de 2024, programado para março de 2024. Diante do exposto, concluo que merece ser acolhida a recomendação da Comissão de Licitação de homologar o resultado do leilão número 1 de 2023 da ANEEL e de adjudicar os objetos dos lotes 1 e 8 à CETEP e à Rialma, respectivamente. Dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo número 48.500.007497/2022-04, voto por aprovar o aviso de homologação e adjudicação, conforme minuta anexa, para homologar o resultado do leilão de transmissão número 1 de 2023 da ANEEL, referente aos lotes 1 e 8, e adjudicar os respectivos objetos às vencedoras indicadas no quadro 1. No quadro 1 é visto que o lote 1, proponente vencedora, CETEP, com o CNPJ indicado, e o lote 8, proponente vencedora, Rialma. É o voto. Em discussão a matéria? Queria fazer uma pergunta. Só uma curiosidade. A gente tem o valor do deságio que foi proposto pela CETEP e pela Rialma? Porque nós sabemos que em um dos casos, um dos lotes, a empresa Gênesis, que foi inabilitada, ela apresentou um deságio, se tal engano, de 60%. 66%. Foi no lote 1. Ivo, você poderia esclarecer, por favor? Bom dia, diretores, e a todos que nos assistem. Por ordem de grandeza, doutor, eu vi de cabeça certinho a receita, eu não tenho, mas o deságio da CETEP foi em torno de 45% no lote 1. E no lote 8, houve uma disputa de lance a viva voz, então os dois deságios, tanto da primeira, que foi inabilitada, quanto da segunda, que agora se sagra vencedora, foi em torno de 50%. Acho que é o ponto... Primeiro, destacar, doutor Ivo, doutor Renato e de toda a equipe da Secretaria Executiva de Leilões, cabe aqui os nossos agradecimentos pela rápida diligência, as rápidas diligências e instrução do processo que foram feitas, que permitiu que o relator trouxesse rapidamente o processo de homologação. Na realidade, nós já julgamos a inabilitação do consórcio Gênesis e agora estamos habilitando os segundos colocados, e de forma que não trouxe nenhum prejuízo ao cronograma do leilão, uma vez que os contratos ainda não foram nem assinados. Então, eu queria realmente parabenizar doutor Ivo, doutor Renato, desde o início ficaram muito comprometidos para que nós não pudéssemos ter nenhum atraso no leilão de transmissão. Isso é digno aqui de registro por parte da diretoria da ANEEL. Um outro ponto, claro, que foi muito bem esclarecido pelo procurador e também pelo relator da matéria, é um ponto para se pensar, porque, na realidade, a Rialma, que disputou em viva voz com a Gênesis, estava disputando claramente, com o que foi comprovado, por uma empresa que não tinha condições de participar do certame, e é o que foi comprovado posteriormente pela ANEEL. Então, veja que houve uma disputa com uma proposta flagrantemente ilegal, como a gente constatou depois. E a empresa vai ter que operar e manter, se assim concordar, com a assinatura do contrato de concessão, com um valor que ela, como eu já disse, é claro, a discricionariedade é da própria empresa de fazer o seu lance, ela tem as suas premissas empresariais, mas ela estava nitidamente fazendo uma disputa injusta e ilegal, porque a ANEEL, posteriormente, confirmou que o consórcio Gênesis não tinha condições técnicas e financeiras para participar deste certame. Acho que é só essa a observação que eu faria. Diretor Sandoval, até para não ficar um mal-entendido, eu entendi a sua observação, mas assim, nós defendemos durante todo o tempo, durante todo o certame, né, e quando
chamou atenção e foi muito tratado pela imprensa, né? Que uma empresa como a Gênesis, né, que não tinha experiência, apresentou em um dos lotes um deságio, né, como o diretor Fernando disse, 66%. Nós defendemos e dissemos isso, né, que a ANEEL defendeu isso, que ela participou com as condições, atendendo às condições que estavam no edital. Posteriormente, né, e depois com a parte da habilitação fiscal, né, e aí sim que foi demonstrado que ela não teria condições de participar. Então, até a participação dela durante a sessão realizada na B3, ela, de fato, estava atendendo às condições de edital, e, posteriormente, é que nós percebemos, né, por uma análise criteriosa, como foi dito da comissão, que ela não atendia a segunda parte, né, que é a habilitação jurídica e fiscal. É nessa linha daí que eu também iria tentar fazer uma abordagem aqui, porque, veja, desde o momento que teve o leilão, em 30 de junho, muitas das manifestações que nós ouvimos, e em todas as oportunidades mostramos a motivação do processo de licitação ser dessa forma, foi justamente fazendo com que demonstrasse a legitimidade, a correção, a legalidade desse processo de licitação. Fico preocupado porque uma manifestação como essa, que o diretor-geral Sandoval faz agora, pode até fazer com que pareça contraditório tudo aquilo que nós defendemos até aqui. Porque, na prática, está dizendo que o lance viva voz que aconteceu em relação ao lote 8 da Rialma com a Gênesis foi legal. E não foi. Na realidade, como nós vimos na última reunião que nós tratamos desse leilão, nós seguimos estritamente tudo aquilo que a agência faz, tudo aquilo, e foi dito à época pela comissão de licitação, que a própria nova lei de licitações determina que seja feito, no sentido de que a habilitação é a posteriori. Ou seja, todos aqueles licitantes que participaram do certame, eles estavam habilitados em conformidade com tudo aquilo que exigia o edital e com tudo aquilo que prescreve a legislação. O que nós podemos fazer não é, eventualmente, jogar luz na disputa viva voz que teve da Rialma com a Gênesis e entender que, por conta do lance viva voz, houve uma disputa que ela não atenderia à legalidade. Nós podemos entender que isso aconteceu e que, pro futuro, em procedimentos outros, como nós já estamos trabalhando, e já é no edital da editora Agnes, da diretora Agnes, nós temos a possibilidade de remediar essa situação. Tanto assim que a pergunta que eu fiz para a Procuradoria foi não especificamente em relação a esse caso da Rialma e Gênesis, mas foi no caso de Gênesis e CETEP. Porque ali, efetivamente, como agora perguntado pelo diretor Elvio, a diferença entre o lance ofertado pelo consórcio Gênesis, de um deságio da ordem de 66%, e o lance ofertado pela CETEP, e a terceira colocada, que foi a ENGIE, acabou impedindo que eventualmente ocorresse ali um viva voz. Ou, se eventualmente fosse identificado que haveria qualquer tipo de inabilitação da Gênesis naquele caso, qual seria o procedimento que nós poderíamos adotar, como já está sendo abordado na consulta pública do edital 1 de 24, para poder favorecer a concorrência. Então, eu penso que o melhor aqui é nós continuarmos naquela mesma toada que nós fizemos o tempo todo, no sentido de entender que o nosso procedimento foi técnico, que toda a instrução foi regular, que seguiu toda a legislação, que obedeceu todos os ditames editalícios, no sentido de que o que aconteceu nós temos como buscar ferramentas para que no futuro não se repitam, como nós já começamos a fazer, no sentido de que, na outra oportunidade que eu trouxe aqui o assunto do leilão, o próprio diretor-geral Sandoval sugeriu, e nós acatamos aqui no colegiado, medidas para verificar a legalidade, a licitude de informações prestadas no âmbito civil, no âmbito administrativo, no âmbito criminal. Então, eu faço esse registro porque, caso deixasse passar essa manifestação, poderia, de algum modo, criar a impressão de que aqui nós estamos fazendo a meia-culpa. E não estamos. Na realidade, nós fizemos tudo aquilo que nós podíamos fazer. E eu acredito que fizemos bem, e é justamente por isso que eu parabenizo todas as áreas técnicas que participaram desse processo. Só queria acrescentar, diretor Elvio, que até estava olhando os números recentes, né, sobre a questão do deságio,
que de 16 a 22, acho que o deságio médio foi de 41%, né? Então, até nesses casos que a gente está chamando segundo colocado, o deságio é bastante significativo, assim, considerando o histórico. E acho esses destaques que o diretor Mosna fez sobre a melhoria do edital bastante relevante, né? Está em consulta pública. Eu acho que é sempre um aprendizado, né, de aperfeiçoamento institucional e das próprias regras dos leilões. Então, acho que acho bastante positivo, né, o encaminhamento dado pela área técnica, a Comissão de Leilões e a Secretaria, né, Especial de Leilões. Então, é isso que eu queria registrar. Em votação. Eu voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos diretores presentes, decidiu aprovar o aviso de homologação e adjudicação, conforme minuta anexa, com o objetivo de homologar o resultado do leilão de transmissão 1 de 2023, referente aos lotes 1 e 8, e adjudicar os respectivos objetos às vencedoras indicadas no quadro 1, a saber, CETEP, vencedora do lote 1, e Rialma, Administração e Participações, vencedora do lote 8. Próximo item, senhora secretária-geral substituta. Informo que a nova ordem definida pela presidência a partir de agora será: item 2, 3, 11, 7, 4 e 6. Item 2, processos 48.500.006877/2022-13 e 48.500.003600/2023-10. Proposta de abertura de consulta pública instituída com vistas a colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Energisa Acre, Distribuidora de Energia S.A. EAC, a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2023 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2024 a 2027. Diretor-relator, diretor Elvio Neves Guerra. Em 1º de setembro de 2017, foi publicada a portaria 346 do Ministério de Minas e Energia, que alterou a portaria também do Ministério de Minas e Energia, número 388, de 2016, e definiu que nos processos tarifários do ano de 2017, das então distribuidoras designadas, a ANEEL deveria flexibilizar, de forma transitória, os parâmetros regulatórios referentes aos custos operacionais e às perdas não técnicas, com o objetivo de permitir o equilíbrio econômico da concessão a ser licitada nos termos do artigo 8º da Lei 12.783, de 2013. Em 28 de novembro de 2017, a Resolução Homologatória número 2.349 homologou os parâmetros regulatórios a serem utilizados nos processos tarifários das distribuidoras designadas e foram homologados, entre outros parâmetros, os níveis regulatórios de perdas técnicas e não técnicas, bem como o nível de flexibilização dos custos operacionais a serem utilizados nos respectivos processos tarifários. Também nessa data, a Resolução 2.348, homologou o reajuste tarifário anual de 2017 da, então, Companhia de Eletricidade do Acre, Eletroacre, cujo cálculo considerou a totalidade das flexibilizações de perdas não técnicas e dos custos operacionais nos termos da Resolução 2.349, antes citada. Em 30 de agosto de 2018, foi realizado o leilão número 2, referente à desestatização da Companhia de Eletricidade do Acre, sendo que o Grupo Energisa sagrou-se vencedor mediante a apresentação da proposta econômica de índice combinado de deságio na flexibilização tarifária e outorga, de R$ 31. Conforme consta da nota técnica número 265 de 2018, a antiga SGT, de 4 de dezembro de 2018, foi computado o alívio tarifário correspondente ao deságio ofertado.
O contrato de concessão dessa distribuidora com a Energisa foi assinado em 7 de dezembro de 2018 e estabelecendo-se a data de 13 de dezembro de 2023 para a realização da revisão tarifária periódica, que ora em discussão. Esse processo foi distribuído para a minha relatoria no final de 2022 e todas as informações necessárias para essa revisão tarifária foram encaminhadas pela concessionária, que posteriormente foram avaliadas pelas áreas técnicas, a SGM, a SRT, e também foi encaminhado para o Conselho de Consumidores as informações para avaliação. E na 32ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído por conexão à minha relatoria, que anteriormente tinha sido distribuído na realidade, o processo que trata da análise dos indicadores de DEC/FEC, que foram distribuídos por conexão. E também a área técnica que cuida desse assunto também fez a apuração das perdas técnicas na distribuição, e tudo isso foi consolidado na nota técnica número 73 da antiga SRD, e as informações todas necessárias foram analisadas pelas equipes técnicas, que estamos agora propondo para a finalização do processo de revisão. E a proposta de cálculo ela foi apresentada pela STR, agora STR, que é a antiga SGT, e esse é o relatório. Temos sustentação oral desse item? Não, né? Então, solicito manifestação do procurador. Bom, senhores diretores, tanto o item 2 quanto o item 3 tratam de proposta de abertura de consulta pública para aprimoramento da proposta de revisão tarifária periódica. Em ambos os processos, a Procuradoria ela não se manifestou, até pelo momento em que o processo se encontra. Sendo assim, a Procuradoria, em observância ao rito determinado pela Lei 3.848, ela se manifesta pela abertura de consulta pública. Bom, como de praxe em todas as revisões, nós estamos tratando aqui de abertura de consulta pública para discutir com a sociedade os números que temos até então. E essa proposta de revisão, ela conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 22,07%, sendo de 27,31% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 20,86% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Eu solicitei que a área técnica, como sempre, fizesse uma apresentação sobre esses números, como chegamos nesses números. Isso será feito pelo servidor especialista em regulação, Leonardo, por favor. Bom dia a todos. Antes de começar a apresentação, gostaria de registrar a participação aqui nesse processo do servidor Gabriel Barja, que me auxiliou bastante aqui no processo. E também a participação das demais áreas da ANEEL, especialmente SFF, SGM e SGM. Passando aqui aos números, como já antecipado pelo Dr. Elvio, o efeito médio é de 22,07%, sendo que a contribuição de cada item aqui da tarifa está mostrada aqui no gráfico à esquerda, né? Destacando principalmente encargos setoriais, distribuição e componentes financeiros, que mais contribuíram para o efeito médio. O efeito médio a ser percebido, ele não é igual para todos os subgrupos tarifários. No caso específico, o grupo de alta tensão tem um efeito médio maior de 27,31%, em função do aumento de custos para atendimento às redes de média tensão, né? Está refletido no gráfico aqui.
Para os consumidores residenciais, que em número representam quase que 84% do total atendido pela concessionária, o efeito médio previsto é de 20,55. A gente passa aqui ao detalhamento dos principais itens que contribuíram para o aumento tarifário, né? Destacando aqui para os encargos setoriais, a CDE Eletrobras, que apesar de ser um item de modicidade, teve uma redução significativa do ano de 2022 para 2023, né? No ano de 2022 foram revertidos cerca de 17 milhões aos consumidores e em 2023 esse número caiu para cerca de 88% para cerca de 2,5 milhões. A CDE Escassez também tem um impacto significativo de 3,04. Aqui cabe destacar que no processo de 22 as tarifas foram atenuadas pela conta escassez em cerca de 8,4%, e aqui esse efeito de 3,04 decorre do pagamento da primeira parcela do empréstimo correspondente. E outros dois encargos que contribuíram, a CDE-GD, cujo início do recolhimento inicia-se agora, e a CDE Uso, que apresentou um aumento adicional de 0,48. Para a transmissão, houve aqui uma redução dos custos de rede básica e rede básica fronteira, principalmente, né, contribuindo com menos 0,43. E com relação à energia, destaca-se principalmente a variação dos custos projetados para os contratos bilaterais, que a gente está usando ainda um preço do ACR médio ainda provisório e a ser confirmado na fase final do processo. Nos processos de revisão são definidas as perdas técnicas e não técnicas. As perdas técnicas são informadas para a STR pela STD, né? E o total é informado por aquela superintendência foi de 9,13%, percentual um pouco inferior àquele até então considerado nas tarifas, de 9,85%. Para perdas não técnicas, está sendo considerada uma redução. O percentual atualmente presente nas tarifas era de 16,46% e passa, a partir desse processo tarifário, para 12,20% sobre o mercado de baixa tensão faturada. Esse número corresponde a 9,33% sobre o mercado de energia injetada. Tá? E não está sendo prevista uma trajetória de redução ao longo do ciclo. Então, esse gráfico reflete a variação das perdas não técnicas ao longo dos anos, né? Em 2017, processo anterior à licitação, esse percentual era um pouco superior a 18%, e após a licitação feita em 2018, houve um deságio oferecido pela Energisa, esse percentual havia caído para 16,46%, né? E agora, em 2023, a gente está considerando, conforme determina o contrato de concessão, uma retirada da flexibilização, o que causa essa redução aí mostrada, né, para 12,2%. Com relação à parcela B, aqui à esquerda temos os principais itens da parcela B, né, que destaca especialmente os custos operacionais. Aqui também, conforme definido em contrato de concessão, está sendo realizada a retirada da flexibilização, lá de 2017, né, incluída em 2017, que individualmente implica numa redução de 4,65 no efeito médio. Na sequência, tem-se os itens associados à base de remuneração, no total implicam um efeito de 10,59, e, por fim, o componente financeiro de ajuste, o componente econômico de ajuste, associado ao crescimento do mercado de mini e micro geração distribuída nos últimos 12 meses, né? Que, para o caso da Eletroacre, aqui tem um impacto significativo de 1,27%. É um número provisório e vai ser confirmado na fase final do processo. É importante colocar que nas revisões são definido um parâmetro T, no caso aqui uma distribuidora que assinou aditivo contratual, apenas o componente T permanece para os próximos anos do ciclo, né? E esse componente está sendo definido em 0,628%, né? Quer dizer que a parcela B
tende a crescer num ritmo inferior à inflação nos próximos anos. Passando aos componentes financeiros, a gente destaca aqui principalmente os itens de CVA e sobrecontratação, que no caso aqui da Eletroacre resultaram em... o valor estimado desses itens está indicando um impacto bastante significativo, né? Note que os demais itens, o impacto dos demais itens é pequeno, né? Frente a esses, né? E esses valores aqui considerados são estimados pela concessionária e serão confirmados na fase final do processo, mediante fiscalização por parte da SFF e cálculo da STD, STR. Quanto aos itens de modicidade, no presente processo a gente não tem itens de monta significativa, né? Um impacto total próximo aí de menos 0,5%. Com relação à composição das tarifas, nota-se que o custo de distribuição é o principal componente, né, com a participação de 37%. E aqui também se destaca bastante a participação do transporte, com apenas 3,1%, um montante de aproximadamente 1/4 do custo dos encargos, ali de 12,1%. Né? Essa consulta pública também abarca a definição dos novos parâmetros, né, para os indicadores de continuidade e DEC e FREC. E, primeiramente, a gente mostra esse gráfico que indica o histórico de desempenho da empresa. Né? Ela, desde 2018, ela vem atendendo ao limite proposto pela ANEEL, sendo que, a partir do ano de 2024, os novos limites propostos são estes aqui mostrados, né? Começando com 41,92 horas de DEC para o ano de 2024 e, para o ano de 2028, 31,69 horas. Com relação ao FEC, tem-se também que a empresa tem atendido aos limites impostos pela ANEEL e, para os anos vindouros, tem-se uma trajetória de redução, conforme aqui mostrado, iniciando por 32,1 interrupções em 24 e finalizando em 2028 com 19,15. Aqui apresento as próximas etapas do processo. Então, a partir de amanhã, tem-se início ao período de contribuições, que vai até o dia 23 de outubro. Sendo que a audiência pública prevista para ser realizada na cidade de Rio Branco será no dia 5 de outubro. Então, o resultado final do processo deve ser divulgado na última terça-feira, antes do aniversário, 3 de dezembro, que dá no dia 5 de dezembro, essa última terça-feira. Com isso, eu concluo a apresentação. Agradeço. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Como sempre, de forma bastante didática. Leonardo, a equipe da STR, faz essa apresentação. Registro aqui também a presença da superintendente Camila, do superintendente adjunto e da Flávia, que é a gestora, eu sempre esqueço o nome, gerente executivo. Então, parabéns não só à STR, mas também a todas as áreas que trabalharam para chegar nesse resultado. Eu queria fazer aqui uma referência, duas referências, na verdade, uma delas em relação aos indicadores de ECFEC, né, que, como nós vimos aqui na tela, são bastante significativos, está bem abaixo do regulatório. Então, isso na minha visão, o DEC e o FEC são os indicadores que são mais representativos para o consumidor. É ali que ele percebe de forma mais clara o serviço que está sendo prestado. Claro que o preço que ele paga pela energia também, né? Mas a quantidade de vezes que ele fica sem energia e a frequência com que isso acontece, ela é muito percebida pelo consumidor, né? Então, os indicadores da ECFEC aí estão num nível bastante abaixo daquilo que é estabelecido pela ANEEL. E o outro ponto que eu queria fazer referência em relação ao que eu comentei no relatório, em relação à flexibilização, que foi
foi adotada quando foi feita a licitação para essas empresas que eram as antigas empresas do sistema Eletrobras. E eu quero fazer aqui uma observação e vou ler aqui uma parte do voto, da fundamentação, né? Na verdade, a partir do item 43, que eu recebi a Energisa Acre em reunião, e aqui a Energisa está representada aqui pela sua equipe também. E a Energisa ela requeriu que o procedimento de flexibilização ele não estaria aderente ao PRORET e solicitou que a retirada da flexibilização, como já era previsto, né, o final da flexibilização, ele fosse feita de forma gradual, mediante trajetória de custos operacionais via componente T do fator X. Então, isso também foi mencionado pelo Leonardo na apresentação. E no item 44, eu coloco que eu concordo com a STR, no caso a área técnica, que não se pode ignorar a regra contratual estabelecida em edital de licitação e contrato de hierarquia superior ao PRORET. Ademais, observa-se que tanto a inclusão de flexibilização dos custos operacionais ocorrida no processo tarifário de 2017, quando a adequação da flexibilização decorrente do deságio resultante do leilão, ocorrido em 2018, se deram de forma imediata, não sendo coerente a argumentação apresentada pela empresa de que a retirada deveria ser realizada de forma gradual, mediante trajetória de custos operacionais. Assim, definida a retirada da flexibilização dos custos operacionais, a STR procedeu à determinação do nível eficiente para esses custos, o que, conforme previsto no PRORET, é realizado a partir da compensação entre as distribuidoras, levando-se em consideração as características de cada concessionária, como extensão de redes, número de consumidores e mercado, dentre outras. No caso da Energisa Acre, mesmo com a retirada da flexibilização remanescente, a cobertura de custos operacionais presentes nas tarifas ficou acima do intervalo de eficiência definido pelo método de benchmarking, sendo, portanto, estabelecida a trajetória de aumento dos custos operacionais ao longo do ciclo. A componente T do fator X, incidente sobre o total da parcela B, foi calculado em 0,628, isso sim foi apresentado pelo Leonardo. Bom, esse é o único item que eu gostaria de ler, por conta da reunião que tive, por conta da solicitação que foi feita pela Energisa Acre, e que nós estamos considerando que não é adequado, porque o fim da flexibilização ele implica em retirada, portanto, dessa flexibilização. Eu vou passar diretamente ao dispositivo do exposto, considerando que consta dos processos 48.500.006877/2022-13 e 48.500.003600/2023-10. Voto por instaurar consulta pública no período de 6 de dezembro a 20 de outubro de 2023, com audiência pública presencial a ser realizada em 5 de outubro de 2023, na cidade de Rio Branco, capital do estado do Acre, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Energisa Acre, a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2023 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente, de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para 2024 a 2028. É o voto. Em discussão a matéria. Bem, diretor Elvio, trata-se, como já bem apregoado, uma abertura de consulta pública e os números que estão sendo trazidos, ainda que provisórios, já são números que trazem um impacto tarifário relevante, tá? Fruto, claro, de um processo de revisão tarifária. A distribuidora lá do Acre, ela foi privatizada em meados de 2018, há uma lacuna de investimentos muito grande que tem sido feito para adequação do serviço, cumprimento de obrigações setoriais e que, normalmente, em função de tudo isso, redunda em uma remuneração para a empresa que fez esses investimentos. Aqui a gente tem alguns movimentos tarifários que, ainda que provisórios, que trazem
alguma significância que vale a pena pontuar. O primeiro deles é com relação aos encargos, em torno de 5,87%, cujo principal impacto é o início da amortização da conta de escassez hídrica, em torno de 3,04%, seguido também de um aporte menor da Eletrobras em 23, que dá em torno de 1,99%, e a própria cota da CDE, 0,48%. A energia teve, inclusive, um decréscimo, não é um valor que impacta de forma expressiva. A distribuição, sim, em torno de 6,26%, que é, claro, em função da incorporação de todos esses investimentos que são necessários nessa região que, durante muito tempo, teve uma depressão de investimentos. E aqui a gente coloca não apenas o Acre, mas o Pará, Rondônia, Piauí, Acre, como já falado, Alagoas, Amapá, e que, em função desse movimento, as tarifas têm sido um pouco mais pressionadas. Tem um movimento financeiro de 23, em torno de 9,48%, e, claro, o problema da sobrecontratação, 7,75%. Então, isso realmente acende um alerta importante. Então, um destaque aqui para ser feito com relação à tarifa. Hoje, a tarifa do Acre, do consumidor de baixa tensão, é a 18ª maior tarifa do Brasil, e com a revisão, é claro que ainda provisória, ela chegará à 3ª colocação, com o B1 se aproximando de R$ 900 por megawatt-hora. Então, é claro que esse cenário é um cenário que ele preocupa não apenas a tarifa do Acre, mas todos os estados da região Norte e Nordeste têm sofrido bastante com tarifas mais elevadas. Nas últimas 2 semanas, houve manifestação do ministro Alexandre Silveira, no sentido de endereçar algumas soluções estruturais nesse sentido. A própria ANEEL também já tem apresentado esse cenário, essas discussões, com destaque aqui do processo da Equatorial Pará, onde a gente apresentou que a tarifa da região Norte, de uma forma geral, de distribuição, ela é o dobro da tarifa da região Sul. Enquanto a região Norte tem uma tarifa média de R$ 340 por megawatt, tarifa de baixa tensão, a tarifa de distribuição, a tarifa da região Sul é 170. Então, o cenário ele continuará não muito otimista, em função da necessidade premente de investimentos na região. Esses investimentos perdurarão durante 30 anos na base e na tarifa dos consumidores, razão pela qual urge a necessidade de medidas legislativas, de governo. A agência está à disposição para discutir esses temas com o poder concedente e com o Legislativo Federal, que possui o poder de encaminhar novas legislações a respeito do tema. Então, diretor Elvio, faço apenas esses comentários e apenas destacar aí um ponto que o diretor Elvio trouxe, que as flexibilizações do processo licitatório, elas já saíram da base, então vejam que em torno de 5% no processo tarifário já é exatamente a captura por uma melhor eficiência do agente que opera na região nesse momento. Então, apenas esses comentários que eu faço aqui para o colegiado. Não havendo mais nenhum comentário, eu submeto a proposta de voto do eminente relator para votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu instaurar consulta pública no período de 6 de setembro a 20 de outubro de 23, com audiência pública presencial a ser realizada em 5 de outubro de 2023, na cidade de Rio Branco, Acre, para colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da energia do Acre, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2023, e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 24 a 28.
Próximo item, senhora secretária. Informo que, a pedido do diretor-relator, foram retirados de pauta os itens 4, 6 e 7. Item 3, processo 48.500.006888.2022.01 e 48.500.003296.2023.19. Proposta de abertura de consulta pública, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Energisa Rondônia, Distribuidora de Energia S.A. RERO, a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2023 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade, de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2024 a 2028. Diretor-relator, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Obrigado, Perla. Em 1º de setembro de 2017, foi publicada a Portaria MME número 346, que alterou a Portaria MME número 388 de 2016 e definiu que nos processos tarifários do ano de 2017, das então distribuidoras designadas, a ANEEL deveria flexibilizar, de forma transitória, os parâmetros regulatórios referentes aos custos operacionais e às perdas não técnicas, com o objetivo de permitir o equilíbrio econômico da concessão a ser licitada, nos termos do artigo 8º da Lei nº 12.783, de 2013. Em 28 de novembro de 2017, foi publicada a Resolução Homologatória número 2.349, de 2017, a qual homologou os parâmetros regulatórios a serem utilizados nos processos tarifários das distribuidoras designadas. Foram homologados, entre outros parâmetros, os níveis regulatórios de perdas técnicas e não técnicas, bem como o nível de flexibilização dos custos operacionais a serem utilizados nos respectivos processos tarifários. Na mesma data, foi publicada a Resolução Homologatória número 2.350, de 2017, que homologou o reajuste tarifário anual de 2017 da Ceron, cujo cálculo considerou a totalidade das flexibilizações de perdas não técnicas e dos custos operacionais nos termos da Resolução Homologatória número 2.349, de 2017. Em 30 de agosto de 2018, foi realizado o leilão número 2 de 2018, PP&PND, referente à desestatização da Ceron, sendo que o Grupo Energisa sagrou-se vencedor mediante a apresentação da proposta econômica de índice combinado de deságio na flexibilização tarifária e outorga de 21,00, conforme consta da nota técnica número 266/2018 da SGT da ANEEL, de 4 de dezembro de 2018. No primeiro processo tarifário subsequente à realização do leilão, foi computado o alívio tarifário correspondente ao deságio ofertado, aplicado no reconhecimento tarifário das perdas não técnicas e dos custos operacionais. O contrato de concessão de distribuição número 2 de 2018, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Energisa Rondônia, Distribuidora de Energia S.A., estabelece a data de 13 de dezembro de 2023 para a realização da revisão tarifária periódica da concessionária. Em 5 de dezembro de 2022, na sessão de sorteio público ordinário número 48 de 2022, o presente processo foi distribuído à minha relatoria. Em 19 de julho de 2023, as informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária foram encaminhadas pela concessionária. Em 3 de agosto de 2023, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração e do Mercado de Energia Elétrica, SGM, prestou as informações atualizadas concernentes aos contratos de compra e venda de energia firmados pela distribuidora. Em 17 de agosto de 2023, a Superintendência de Fiscalização Econômica, Financeira e de Mercado, SFF, informou os valores para a composição da base de remuneração da Energisa Rondônia, como também os valores brutos concernentes a outras receitas, ultrapassagens de demanda e excedentes de reativos. Em 22 de agosto de 2023,
a Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, STD, enviou a apuração das perdas técnicas na distribuição da concessionária, consolidada pela nota técnica número 68 de 2023. Em 29 de agosto de 2023, foi emitida a nota técnica número 72 de 2023 da STD, no âmbito do processo número 48.500.00.3296/2023-19, no qual a STD apresenta os procedimentos e a metodologia utilizada para a proposta de estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade da ECFEC dos conjuntos de unidades consumidoras de Energisa Rondônia para os anos de 2024 a 2028. Nos dias 28 de agosto de 2023 e 1º de setembro de 2023, a Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica, STR, realizou reunião com os representantes da Energisa Rondônia e do respectivo Conselho de Consumidores para discutir a proposta da revisão tarifária. No dia 31 de agosto de 2023, as planilhas de proposta da revisão tarifária foram encaminhadas para fins de abertura de consulta pública à Energisa Rondônia e ao Conselho de Consumidores. Na mesma data, mediante a nota técnica número 98 de 2023 da STR, a Superintendência apresentou a proposta de cálculo a ser submetida à consulta pública da revisão tarifária periódica da Energisa Rondônia. Em 4 de setembro de 2023, recebi a empresa em reunião que apresentou, dentre outros, pleito quanto à retirada da flexibilização dos parâmetros regulatórios referentes aos custos operacionais é o relatório. Procuradoria. Na verdade, eu já me manifestei. Os itens No- anteriores. nos Está ótimo. Então, devolvo a palavra ao relator. Obrigado, diretor-geral Sandoval. Eu solicitei que a superintendência fizesse uma apresentação técnica para deixar claro o que nós estamos tratando nessa abertura de consulta pública, e ela vai ser realizada pelo servidor Gustavo Godoy Lima. Obrigado. Bom dia. Eu sou Gustavo, analista na STR. Estou aqui para apresentar o que a gente está propondo agora para consulta pública sobre a Energisa Rondônia. Do resultado, o efeito médio ao consumidor aí ficou em 16,18%, sendo que os itens de parcelar combinados aí ficou em 1,11%. No caso da parcela B, 8,95%, e os financeiros, tanto os considerados nesse momento quanto a retirada, o efeito da retirada dos financeiros do processo anterior, ficaram em 6,13%. Bom, como sempre, né, o efeito não é percebido de maneira igual pelos subgrupos. Aqui, no caso, os que estão tendo o maior efeito seriam os de média tensão, o A3A e o A4, que, inclusive, a gente está considerando, por enquanto, uma transição nesse processo, né, no cálculo. E por enquanto, são números encaminhados à consulta pública, isso aí, até dezembro, vai ter alteração, com certeza, né, porque são números provisórios. Quanto aos encargos setoriais, na verdade, aqui eu botei, eu errei ali na apresentação, né, que são todos os itens da parcela A. Nos encargos setoriais, a CDE Eletrobras está implicando aí um impacto de 2,07, conforme já explicado pelo Leonardo. Isso é porque está sendo considerado um valor menor do montante na CDE Eletrobras em relação ao que foi considerado o ano passado, né, que são valores negativos, tanto do ano passado quanto desse ano. A CDE Escassez Hídrica, aí, também, como já mencionado, se refere ao pagamento, né? Da primeira parcela está em 0,61. CDE GSD está sendo tudo considerado esse ano, o início, né, dessa CDE. Temos aí o transporte. Ele tem um impacto muito pequeno no caso da Energisa Rondônia. Se refere, claro, às tarifas publicadas em julho, 4 de julho. No caso da compra de energia, está tendo uma redução, o impacto dela de menos 2,38%, principalmente devido à energia contratada aí no ambiente regulado, na modalidade quantidade, né, que está reduzindo em menos 4,25%.
No caso das perdas, a perda técnica calculada pela STD está em 10,04. Nos últimos processos, ela estava em 11,15, e esses valores são sobre energia injetada. No caso das perdas não técnicas, calculado lá na STR, sobre o mercado de baixa tensão, ele está em 13,70, se for considerado sobre energia injetada, esse valor é 15,04, né? E nos últimos processos, ele ficou em 19,99%, devido justamente à questão da flexibilização. Aí, como eu vou mostrar mais à frente, como ocorreu também no caso dali da Acre, né? São valores que foram considerados desde a privatização até agora, esses 19,99, ou seja, uma redução boa ali que está ocorrendo, né? E não há trajetória para essas perdas não técnicas, vai continuar esse valor até a próxima revisão. Aí o slide que eu comentei, né? Ali em 19,99, porque está definido isso, né, no contrato lá. E agora, na primeira revisão, após a desestatização da Ceron, esse valor aí vai ficar nesses 13, agora esqueci, eu acho que é 13,7, né, que estava ali. Bom, parcela B, os custos operacionais aí em menos 2,5, decorre devido à retirada da flexibilização, que puxou aí em menos 2,67, esse custo para baixo aí, né? Que essa retirada ocorreu ali, como já comentado, tanto para as perdas não técnicas, como estavam no contrato 2 de 2018, né? Quanto ocorre aí para os custos operacionais. Já devido à nova base, né, de remuneração, o efeito combinado de anuidades, remuneração e depreciação ficou em 10,87, que é o que realmente está fazendo subir isso aí, principalmente devido aos ativos em média tensão. No caso da microgeração distribuída, né, no mercado, ele está tendo um crescimento, o impacto, por enquanto, está em 0,79, são valores apresentados pela empresa, e até dezembro vai ter um recálculo desse valor, né? O fator X, os três componentes dele, o componente T ficou em menos 0,38, o componente PD em 1,096 e o componente Q em menos 1,513%. Quanto aos componentes financeiros, a CVA, que também é informada pela empresa nesse momento, e vai ser, até o final da consulta pública, vai ser fiscalizado pela SFF, repassado os valores para a gente. Por enquanto, estão em menos 4,56%. A sobrecontratação em menos 1,38%, que é uma das poucas diferenças para o processo da Acre aí, né? E o crédito PIS/COFINS também chama atenção aí, o valor está pequeno dessa vez, em menos 0,59%, porque foi considerado praticamente quase todo o montante no processo de 2022, né? Aí sobraram 13 milhões aí. E, por fim, aí o financeiro CDE Eletrobras, que em menos 0,2%, que representa, na verdade, uma diferença entre o que foi repassado e o que foi faturado, né, pela empresa. Agora, quanto à composição das tarifas, nós temos aí que o grande impacto está também com a distribuição, com 33,9%. A transmissão é o que tem um menor aí em 4,5% devido à localização, né? Energia em 29,2%, tributos 17,7%, sempre com o maior impacto aí para o PIS/COFINS, ou para o ICMS, né? E encargos 13,4%. E agora os dados da STD, né, quanto a DEC e FEC. O DEC, como já informado, representa a média de hora, que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia, e o FEC a média de interrupções. No caso da Aero, né, a energia da Rondônia, desde 2021 eles atendem ao limite, e agora está sendo proposto, no caso do DEC, 25,93 horas para 2024 e chegando em 2028 com 20,46, né, horas. Já no caso do FEC, a gente verifica que não foi atendido somente em 2019, nesse gráfico apresentado, né, e o proposto é 17,25 interrupções para 11,36 em 2028. Quanto ao cronograma, amanhã inicia o período de contribuição, com previsão de audiência pública no dia 11 de outubro.
O fim da contribuição seria no dia 20 de outubro, que é uma sexta-feira, né? E a previsão da próxima RPO, que seria para tratar justamente dessas contribuições, seria no dia 5 de dezembro, com início de vigência no dia 13 de dezembro para essas tarefas. E seria isso que eu tenho a apresentar. Obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Então, eu vou direto para o dispositivo. A partir de tais argumentos, considerando que consta dos processos número 48.500.006888/2022-01 e 48.500.003296/2023-19, voto por instaurar consulta pública entre 6 de setembro e 20 de outubro de 2023, com audiência pública presencial a ser realizada em 11 de outubro de 2023 na cidade de Porto Velho, Rondônia, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica de 2023 da Energisa Rondônia, distribuidora de energia S.A., a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2023, tem que fazer uma retificação nessa última parte, e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade e duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para 2024 a 2028. É o voto. Em discussão a matéria? Bem, apenas aqui por simetria fazer comentários a respeito desse processo. Ele tem nuances muito semelhantes ao processo anterior. Ele tem, claro, a particularidade da concessão, ela tem alguns aspectos que a diferenciam da anterior, mas, de uma forma geral, pesados investimentos para adequação do serviço no estado de Rondônia. A tarifa de Rondônia, ela é atualmente a mais baixa da região norte do Brasil e é a 34ª maior tarifa de baixa tensão. Nós estamos falando aí de mais de 100 concessionárias, permissionárias de distribuição no Brasil e ela é a 34ª. Mesmo com a revisão ainda provisória proposta, ela continuará sendo a menor tarifa da região norte, figurando talvez aí entre as 15 maiores após o processo ser concluído e confirmando os números que estão aqui provisoriamente endereçados. A mesma agenda de desoneração que se discute para a região norte, obviamente, também incluirá o estado de Rondônia, que, como eu já disse, tem hoje a menor tarifa da região norte. Após a revisão, permanecerá ainda com a segunda tarifa mais baixa da região norte, mas tem ainda algumas assimetrias que têm que ser corrigidas nas tarifas, como já dito, da região norte e nordeste do Brasil. Acho que são apenas esses os meus comentários. E se não há nenhum comentário adicional, submeto a proposta de voto do eminente relator para votação. Eu voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos diretores presentes, decidiu instaurar consulta pública entre o período de 6 de setembro a 20 de outubro de 23, com audiência pública presencial a ser realizada em 11 de outubro de 23, na cidade de Porto Velho, Rondônia, para colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica de 23 da Energisa Rondônia, distribuidora de energia S.A., a vigorar a partir de 2 de novembro de 23 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 24 a 28. Próximo item. Item 11 e o último item da pauta. Processo número 48.500.003381/2018-10. Recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo interposto pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil,
CGT Eletrosul, em face do despacho 2616 de 2020, emitido conjuntamente pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG, e pela Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira, SFF, que trata do resultado da fiscalização e reprocessamento dos benefícios da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, no custeio do carvão mineral referente à usina térmica UTE Candiota 3, reembolsado a CGT Eletrosul no período de 1º de janeiro de 2011 a 30 de abril de 2017 e da apuração do estoque do carvão nas posições de 31 de dezembro de 2016 e de 31 de dezembro de 2017. Diretor relator, Elvio Neves Guerra. Informo que há pedido de sustentação oral. Bem, diretor Sandoval, diretor Agnes, esse processo estava no bloco e está, portanto, disponível desde a última quinta-feira. Então, eu vou dispensar aqui a leitura do relatório e poderíamos passar diretamente para a sustentação oral. A sustentação oral será feita pela assessora jurídica Elise Calixto, representante da Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, Eletrobras CGT Eletrosul. Informo que a senhora tem 10 minutos. Obrigada. Bom, primeiro eu queria cumprimentar os diretores, cumprimentar na figura do diretor-geral Sandoval, também o diretor Elvio, a diretora Agnes, cumprimentar também a secretária e o procurador e agradecer mais uma vez a oportunidade que é conferida ao agente para a gente expor mais uma vez os nossos argumentos. Nesse caso especial, como o diretor Elvio já mencionou, inclusive deu oportunidade do agente fazer uma reunião prévia, depois da inclusão no bloco de pauta, numa reunião pública ordinária anterior. Mas, como os senhores vão poder notar, a gente não está diante de um caso trivial, não só pelo montante envolvido, a gente está falando de uma devolução da ordem de 121 milhões de reais, mas também pela complexidade da matéria. E, por isso, a gente decidiu usar essa oportunidade para trazer, mais uma vez, e reforçar os argumentos que o agente apresentou no recurso administrativo. Como os senhores poderão notar, a base do recurso, as duas principais questões, elas dão sobre a previsão e manutenção da sistemática da CCC para as usinas desse agente, com a correspondente regra de transição, que a gente também vai tratar, e depois a questão da metodologia para o cálculo do estoque histórico da CDE. Só para que a gente tenha um contexto, um breve contexto do que se trata, como trazido, esse processo ele decorre de uma fiscalização sobre os benefícios da CDE no custeio do combustível para o período de janeiro de 2011 até dezembro de 2017 da CGT Eletrosul. E nessa fiscalização, o entendimento que foi apresentado pela área técnica foi de que a edição da Lei 10.438 de 2002, que criou a CDE, ela teria revogado os critérios e os prazos de extinção do reembolso a que se refere a Lei 9648, que aí sim trata da regra excepcional da CCC. E esse é o ponto crucial e é aqui que o agente gostaria de trazer as suas razões. Bom, com base nessa fiscalização é que foi editado o despacho recorrido, por meio do qual foi determinada a devolução da ordem de 121 milhões de reais à CDE, com pagamento em 24 parcelas, e também foi determinado, estabelecido estoque histórico para as usinas do agente, tanto em 31 de 12 de 2016 e também 31 de 12 de 2017. O agente interpôs recurso e ele foi depois distribuído para a relatoria do diretor Elvio Guerras e incluído hoje no bloco de pauta, já com uma minuta de voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso. Mesmo assim, a gente entende que ainda tem alguns pontos que merecem atenção. Então, partindo primeiro da premissa, acho que o mais importante é a definição de que existe uma previsão expressa
e vigente sobre o reembolso aplicável às usinas da CGT Eletrosul. Ela está lá prevista na Lei 9.648, que dispôs expressamente que, excepcionalmente, o Poder Executivo poderia aplicar a sistemática da CCC, com os critérios que a gente vai tratar um pouco mais para frente, para as usinas que entrariam em operação comercial, como é o caso da UTE Candiota e da UTE Presidente Médici. Com base nessa previsão legal, foi editada uma portaria específica do Ministério, garantindo, assim, a aplicação da sistemática de rateio de ônus e vantagens da CCC para as usinas em questão. Aí aqui a gente começa a tratar sobre a manutenção dessa sistemática, mesmo após a edição da Lei 10.438. É importante deixar destacado já de antemão que a própria lei, a 10.438, além de não ter nenhum dispositivo tratando sobre a revogação da 9.648, ela faz menção expressa a essas usinas enquadradas nessa regra excepcional, quando ela fala que foi criada a CDC para a cobertura do combustível, inclusive dessas usinas, trazendo, inclusive, o dispositivo que trata da regra de transição da CCC para essas usinas. Ou seja, ela corrobora o que já tinha sido garantido para o agente. E aí, nesse ponto, é que a gente gostaria de deixar claro que, ao contrário da fiscalização, a gente entende que não houve uma revogação da sistemática prevista na 9.648, porque a 10.438, enquanto uma lei posterior, ela não é incompatível com a 9.648 e ela também não tem nenhuma menção expressa de revogação da lei anterior. Além disso, com base no princípio da especialidade, essa lei geral, com as regras gerais da CDE, não teria o condão de derrogar a regra excepcional que está prevista na 9.648. Por isso, a conclusão a que se chega é que permanecem vigentes as regras de rateio e a sistemática da CCC para essas usinas. Mais do que isso, a manutenção dessa sistemática ela foi assegurada posteriormente à edição da 10.438 por diversas manifestações, não só aqui da agência, como também do Ministério. A gente listou aqui uma série de documentos que foram juntados aos autos, nos quais tanto a ANEEL quanto o Ministério reconhecem de que as usinas em questões fazem jus aos recursos da CCC, mesmo depois da edição da Lei 10.438. O mais enfático deles, esses dois ofícios que a gente colacionou na apresentação, que são de 2011, em que tanto a ANEEL quanto o Ministério declaram que, de acordo com a legislação vigente, isso em 2011, o ressarcimento das despesas com os combustíveis usados pela usina ocorrerá transitoriamente, essa palavra também é importante, por meio da sistemática da CCC e depois da CDE também. Então, aqui a gente está diante de uma situação que, com a fiscalização de 2020, o que se teve foi uma mudança das condições previstas para as atividades, que acabou reduzindo o valor dos reembolsos, já que se decidiu, se entendeu pela revogação da sistemática da CCC para aplicar somente a CDE. Então, a gente está diante de um ato unilateral, que é o despacho recorrido com uma interpretação uma nova interpretação da legislação. E, mais do que isso, que ela vai em clara contradição com tudo o que tanto o Ministério quanto a ANEEL já tinha reforçado a respeito da aplicação dessa sistemática, mesmo depois da edição da Lei 10.438. Por causa disso, a gente entende que o parecer que foi solicitado à época, ainda antes da relatoria do diretor Elvio, ele se limitou ao que foi questionado pela diretora na época, mas o que a gente quer reforçar é que a discussão aqui ela não é sobre o direito a um regime jurídico, mas sim sobre a preservação dos direitos garantidos no certame. E, diante disso e do que foi exposto, ainda existem algumas questões que mereciam atenção da área jurídica, que são justamente esses dispositivos de lei e os princípios aplicáveis à questão para demonstrar a manutenção da sistemática da CCC para o caso em comento. E aí, dito isso, a gente tem também a questão da regra de transição. A Lei 9.648 ela foi clara ao dizer que aplicam-se excepcionalmente para essas usinas essas condições de transição, que nada mais são do que a aplicação integral da CCC pelos 5 primeiros anos depois da entrada em operação comercial e depois essa redução gradual nos 3 anos subsequentes de 75%, 50% e 25%.
como a Lei 10.438 não previu a revogação da sistemática da CCC, e, mais do que isso, fez uma referência expressa a esses dispositivos que tratam da regra de transição, e levando em consideração também o artigo 23 da LINDB, que fala que é necessário haver um regime de transição, o que o agente entende é que, nesse período, o que seria aplicável conforme está nessa tabela. Então, nos 5 primeiros anos, a regra de reembolso integral pela CCC, e depois, conforme tem a gradação da CCC, ela é complementada pela CCE, já que eles são, não se excluem, não tem nenhuma previsão nesse sentido. E aí aqui a gente passa para a questão da metodologia para a definição dos estoques. Conforme a regulamentação aplicável, o estoque histórico, ou estoque CDE, é a quantidade de carvão em toneladas paga pela CDE e não consumida. Então, ou seja, aquele combustível que ele é adquirido com recursos da própria concessionária, ou seja, que não são objetos de reembolso pela CDE, eles não podem ser alocados como estoque da CDE. E tanto é assim que o próprio diretor-relator, no voto divulgado por ocasião dessa pauta, ele deixou muito claro que a apuração concordou com o argumento do agente, no sentido que, ao apurar o estoque CDE, deve-se comparar a quantidade de carvão reembolsada com a quantidade de carvão consumida, considerando a geração eficiente de energia independente da redução do programado. Só que, quando a gente vai olhar na metodologia utilizada pela fiscalização e repetida no voto, o que se vê é que aquelas glosas que foram utilizadas quando do orçamento da CDE, de programação e de eficiência, elas são repetidas, ela é glosada novamente quando observado o realizado, o que acaba impactando sobre... Eu já vou terminar, senhores, eu prometo, só mais um minutinho. O que acaba impactando no estoque da CDE, quando, de acordo com a regulamentação e com a própria conclusão a que chegou o diretor-relator, o que deveria ser feito era, essa glosa ela não poderia afetar, ou seja, consumir parte do estoque da CDE, e esse é um dos pontos de divergência entre o agente e o que foi decidido até o momento. Ou seja, a parcela de reembolso paga pela CCC-CDE deve ser considerada como sobra para fins de constituição do estoque da CDE. Esse, inclusive, foi um procedimento adotado num precedente muito semelhante, um outro processo de fiscalização também de reembolso do CDE, e, por isso, até mesmo com base no princípio da isonomia, o pedido do agente é para que fosse aplicada a mesma metodologia desse precedente que a gente apresentou aqui. Bom, com base nisso, o pedido do agente é pela anulação do despacho 2616 e, consequentemente, da obrigação de devolução de valores à CDE, bem como a revisão dos estoques históricos das usinas, conforme as nossas técnicas apresentadas pelo agente no processo. Me desculpe pela extensão, era muita coisa mesmo para falar, mas eu agradeço a atenção. Tá, muito obrigado. Só um momentinho, por favor. Doutora Elise Calixto Ali Cristal. Eu solicito manifestação do procurador. Bom, agradeço as manifestações da doutora Elise. E, nesse caso, a Procuradoria não se manifestou exclusivamente sobre o pedido de reconsideração, mas, pelo que eu vi aqui do teor do voto, está sendo utilizado o mesmo fundamento que foi utilizado no parecer que foi dado antes da prolação da primeira decisão da ANEEL, que é o parecer 194/2020, né? Já tem um parecer aí de 3 anos. E, na verdade, nesse parecer, a gente tem uma divergência de premissa em relação ao que foi aqui sustentado pela doutora Elise, porque a doutora Elise diz que não haveria incompatibilidade entre o regime jurídico da Lei 10.438 com o regime jurídico da Lei 9.648. E, no entendimento da Procuradoria, houve, sim, uma revogação, uma instituição de um novo regime jurídico de reembolso a partir da Lei 10.438. E esse, por ser uma norma posterior e, no nosso entender, também específica, né, ela teria revogado aquele regime jurídico anterior da 9.648. Então, assim, por não haver direito adquirido a regime jurídico, no entendimento da Procuradoria, se aplica o regime que foi instituído a partir da Lei 10.438 e as resoluções que foram editadas pela ANEEL para dar cumprimento
a esse novo regime jurídico que previa uma eficiência na utilização do combustível carvão mineral. Sendo assim, a conclusão do parecer, no nosso entendimento, se mantém, que considerando o princípio geral do nosso ordenamento, considerado no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, de que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela compatível ou quando regula inteiramente a matéria que tratava a lei anterior, e ainda que não há direito a regime jurídico, conclui-se que a fiscalização da ANEEL acerca dos benefícios pela CDE, carvão, sob a gestão da Eletrobras, deve observar as alterações introduzidas pela Lei 10.438 e regulamentadas pela ANEEL. Bom, obrigado. Eu tenho esse ponto levantado, claro que é essencialmente jurídico, né, que esse ponto já abordado que foi abordado pela Elise e também pelo procurador Eduardo, e o parecer que tratou, no parecer da Procuradoria, ele tratou exatamente sobre esse ponto, sobre a impossibilidade desse atendimento numa sistemática híbrida, né, que considerasse as duas leis. Então, o que prevalece no entendimento da Procuradoria é que, na verdade, houve uma revogação, né, no caso daquilo que trata do reembolso na 9648 pela 10438. Então, esse é o ponto que foi muito bem tratado no parecer, e complementando também que faltar essa questão de tratar a CCC e o reembolso pela CCC e CDE, né? Então, esse tratamento híbrido, né? Então, a UTE, no meu entendimento, e que é também acompanhando o entendimento da Procuradoria, a UTE Candiota 3, ela está enquadrada na lei, sim, na Lei 10.438, que é de 2002, e, portanto, deve ser mantido, no meu entendimento, o despacho 2616 de 2020. E quanto ao ponto trazido pela Elise também, naquilo que está no recurso, né, acerca da metodologia aplicada, conforme a avaliação que está na nota técnica 162 de 2020, aqui estão as áreas que cuidaram desse assunto, tanto a fiscalização, está aqui o Giacomo da SFT, e também está aqui a SFF, mas também envolveu a SRG, então a antiga SRG, hoje é a SGM, então estão presentes aqui os superintendentes, tanto Giacomo quanto Alessandro Cantarino e Maria Luísa Malu, também estão aqui com a sua equipe. Ficou evidenciado nessa nota técnica que no processamento do reembolso devido à CGT Eletrosul, um direito ao reembolso de combustíveis pela CDE Carvão no período compreendido entre janeiro de 2011 e abril de 2017, correspondendo a aproximadamente 744 milhões de reais. Então, esse foi o que está na nota técnica, e de acordo com os documentos enviados pela Eletrobras, responsável por repassar os recursos do carvão, da CDE Carvão aos agentes, foi reembolsado à CGT Eletrosul, em valores nominais, a quantia de 832 milhões, aproximadamente. E a CCE também realizou pagamentos à concessionária referente ao período fiscalizado, que somaram aproximadamente 5 milhões de reais. Então, esses dois valores, eles compreendem aproximadamente 838 milhões de reais. Eu estou fazendo aqui, comentando só o que está na fundamentação do voto, tá? Não vou fazer a leitura integral da fundamentação, porque esse voto, como disse antes, ele foi colocado no bloco. Então, em valores nominais, houve um reembolso do fundo CDE ao beneficiário, no caso a CGT Eletrosul, a maior, no montante de 93 milhões, quase 94 milhões de reais. E o que isso atualizado pelo IPCA, eles resultam no valor aproximado também de 122 milhões de reais, como foi citado aqui pela
Elise na sua sustentação. A partir das regras estabelecidas nos regulamentos da ANEEL, a fiscalização verificou para o reprocessamento do direito de reembolso mensal diversos requisitos necessários, tais como a compra mínima de combustível, a previsão de geração, a programação de referência, o limite de preço dos combustíveis secundários, o preço dos contratos, a eficiência energética, a recuperação de tributos, entre outros, e eu ressalto que essa é a mesma metodologia atualmente adotada pela CCEE para reembolsos atinentes à CDE Carvão. O cálculo do estoque se refere ao montante histórico do carvão em toneladas que foi pago pela CDE, mas que não foi consumido até 31 de dezembro de 2016. Os valores inicialmente declarados foram devolvidos pelo beneficiário durante a execução orçamentária da CDE referente a 5 anos, e o cálculo agora proposto considera a metodologia definida pelas áreas técnicas para a apuração desses montantes. Eu mantenho, portanto, dito isto, o entendimento de que o valor do ressarcimento estabelecido do despacho recorrido não deve ser reformado, e é por essa razão que eu mantenho o voto que foi divulgado pela internet no site da ANEEL. As áreas técnicas estão aqui e, havendo alguma dúvida por parte da diretoria, estão todos aqui à disposição para algum esclarecimento adicional, caso necessário. Eu vou passar diretamente, portanto, ao dispositivo, diante do exposto do que consta do processo número 48.500.003381, 2018-10, voto por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso interposto pelas Centrais Elétricas Brasileiras, S.A., alterando os itens 2, 3 e 4 do despacho 2616. Então, quando eu fiz o comentário, eu falei do item 1, que eu estou mantendo, mas alterando aqui, portanto, estou dando provimento parcial. Então, isso já tinha sido comentado, inclusive, na sustentação oral pela Elise. Alterando os itens 2, 3 e 4 do despacho, de modo a estabelecer o prazo de 36 meses para a CGT Eletrosul ressarcir a conta de desenvolvimento energético, a CDE. 2, para a UTE Presidente Médici, o estoque histórico de que trata o inciso 6º do artigo 3º da Resolução Normativa número 801, de 2017, de 1.861.450 toneladas, na posição de 31 de dezembro de 2016, e de 1.227.653 toneladas, na posição de 31 de 12 de 2017. E 3, para a UTE Candiota 3, o estoque do estoque histórico de que trata o inciso 6º do artigo 3º da mesma resolução, de 413.371 toneladas, na posição de 31 de 12 de 2016, e de 698.985 toneladas, na posição de 31 de 12 de 2017. E considerando o julgamento do recurso administrativo interposto pela Eletrobras, voto pela revogação do despacho número 295, de 4 de fevereiro de 2021, que informou a suspensão do despacho 2616 de 2020, tendo em vista a decisão judicial de antecipação de tutela recursal proferida no despacho judicial de número citado no dispositivo em 30 de janeiro de 2021. É o voto. Em discussão a matéria? Só queria registrar que achei assim, muito esclarecedor a explicação do Eduardo, no sentido que, de fato, assim, achei interessante a leitura, né, sobre a legislação, né, da CCC e CDE, mas é um pouco a leitura que a gente faz, por exemplo, da 1211, né, quando você tem, de fato, uma mudança de paradigma, justamente para mudar, para exigir mais eficiência, né, de quem quer que esteja usando esses recursos. Então, para mim, me parece bastante coerente essa leitura. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator.
Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso interposto pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A., alterando os itens 2, 3 e 4 do despacho 2.616 de 2020, conforme proclamado e conforme consta prolatado no voto do eminente relator. Último item, não é isso, secretária? Já foi o último item. Já foi o último. Já. Bem, senhoras e senhores, considerando este último item da pauta e os processos que foram retirados da pauta, declaro encerrada a 32ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Tenham todos um muito bom dia.